Boa noite. Meu nome é Adonias, tenho 35 anos e moro em um povoado chamado Lagoa Dionísio, que fica no interior da Bahia. O que vinham relatar foram as consequências da desobediência dos conselhos de minha mãe, que, no meu ponto de ver, são sagrados. O ocorrido foi por volta de 2006, quando eu tinha meus 18 para 19 anos. Era tempo de São João, e como todo jovem queria aproveitar as festas, curtir, namorar e se divertir com os amigos, já que era o primeiro São João que eu iria ir depois de ter chegado de São Paulo, pois fui para lá quando tinha 17 anos com um amigo do meu pai para trabalhar em obras como ajudante, e meu sonho era ter minha moto, que na época foi uma CG 150, que com muito esforço consegui o dinheiro necessário. E quando voltei para casa, comprei a tão sonhada moto. Eu estava muito ansioso para as festas, já que fazia um tempo que não sentia o clima junino que só o Nordeste nos oferece. Como eu estava bem ansioso, já fui logo comprando minhas roupas numa cidade perto dali, chamada Ceabra. E como tinha vários amigos de lá, já era um incentivo eu ir para convidar eles a irem comigo, já que a festa era num lugarzinho próximo ao meu povoado, chamado Barra dos Mendes. Então, faltando um dia antes da festa, um tio meu veio a falecer, de uma doença que eu não gosto nem de citar o nome. Ficamos todos muito tristes com a notícia, e minha mãe veio me dar os conselhos para mim não ir a essa dita festa. Mas como já estava tudo certo com os amigos, já tinha comprado as roupas, eu não poderia cancelar assim. Então minha mãe e meu pai foram dormir na casa de minha tia, por conta que ela estava muito abalada com a notícia. A casa dela não ficava tão longe da minha, é mais ou menos 20 minutos de moto. Então chegou a hora, fui para a festa sozinho. Quando cheguei lá encontrei meus amigos e curtimos muito a noite toda. Mas quando já estava dando 2 da manhã resolvi ir embora, porque estava muito frio e eu teria que acordar cedo para ir no velório do meu tio. Então quando estava próximo da minha moto, vi um bêbado que estava passando perto dela. Foi quando ele tropeçou e caiu em cima da moto, fazendo ela cair naquele chão de cascalho. Eu olhando aquilo fiquei cego de nervoso, pois era apaixonado pela moto. Ele até pediu desculpas para mim, mas nem quis ouvir. Já fui puxando ele pela camisa e falando que se o visse de novo iria dar uma surra nele. Então empurrei o bêbado fazendo ele cair no chão. Quando subi na minha moto, o homem olhou para mim com um olhar vingativo e cheio de ódio. E me disse: "Vamos ver se você é tudo isso mesmo que diz ser." Eu nem liguei muito e já fui saindo. Quando olhei pelos retrovisores, lá estava ele, em pé e me olhando com a cabeça meio baixa. Mas ainda assim segui o caminho até minha casa, que demora cerca de 50 minutos. Fiquei bem pensativo no que aquele bêbado falou e com a consciência pesada pelo empurrão que dei, já que não tinha quebrado nada na moto. Pois bem, quando eu cheguei em casa, guardei a moto numa casinha que pedi para o meu pai fazer justamente para isso, e fui me deitar. Assim que deu por volta de 4 horas da manhã, quando me levantei para ir no banheiro, escuto muitos cachorros latindo ao longe, mas não dei tanta importância assim, já que era normal essas coisas acontecerem. Quando voltei para a cama, fiquei prestando mais atenção nos latidos. Eles estavam se aproximando cada vez mais da minha casa. Foi quando chegou na frente da minha residência que começou aquele alvoroço no terreiro. Eu logo levantei para ver o que era. A noite estava bem clara, sem nada de nuvens no céu, quando decidi olhar por uma fresta da janela que ficava bem de frente ao quintal. Eu percebi vários cachorros rodeando algo. Era um tipo de cachorro, só que ele era maior que os outros. Bem maior mesmo. Foi quando ele ficou de pé e acertou um golpe no cachorro com uma de suas mãos, que tinha unhas grossas e pontiagudas. Todos os cães que estavam rodeando ele saíram correndo de perto da criatura, assustados e chorando. Eu olhando aquilo estava quase chorando de medo, e com o vacilo que dei por conta de que estava muito tempo naquela posição, acabei batendo a testa na janela, fazendo um estalo. Aquela criatura olhou direto para a janela, já percebendo que tinha alguém ali. Aquilo tinha olhos vermelhos que brilhavam um vermelho intenso com a luz da lua.
Era um verdadeiro demônio. Tinha orelhas grandes e pontudas e dentes que escapavam da boca. Seu corpo era todo defeituoso. Os joelhos pareciam ser ao contrário. Era aterrorizante. Fazia qualquer homem se arrepiar de medo. Fui me afastando lentamente da janela, procurando algum lugar para me esconder, e lembrei que o quarto dos meus pais tinha um alicerce maior que dos outros. Então subi em cima da cama e tirei algumas telhas, e com isso dava para alcançar a caixa d'água, que ficava do lado de um pé de abacate que era bem alto. Já em cima da árvore fiquei procurando aquela coisa, e não a encontrei. Foi quando percebi que ele estava atrás de um pé de eucalipto que ficava ali no quintal. O bicho estava cheirando o ar e movimentando os olhos rápidos na escuridão. Eram como duas brasas no ar. Me firmei em cima da árvore e comecei a rezar um Pai Nosso. E o lobisomem foi lentamente encostando na casinha, onde ficava a minha moto, e começou a cheirar ela. Foi então que a criatura começou a atacar minha moto com muita fúria, e já com a moto bem destruída, ele foi se afastando da minha casa e pulou a cerca, e saiu correndo para os matos sobre 4 patas. Naquela hora eu só lembrei do bêbado, e tinha certeza que aquele lobisomem era de fato ele. E ali fiquei. Só fui descer da árvore com o dia já claro, por volta das 6 horas da manhã. Quando vi minha moto naquele estado, fiquei com tanto medo do que aquele bicho poderia ter feito comigo, que decidi não ir para o velório do meu tio, já que não teria coragem de ir a pé até lá. Então me esperei meus pais em casa. Quando eles chegaram por volta de 1 da tarde, contei tudo a eles. Minha mãe me deu vários sermões pela desobediência e disse que era pela falta de respeito que tive. Lembro que gastei muito para consertar minha moto e fiquei um bom tempo sem ela. Alguns dias depois do ocorrido, eu estava em um barzinho falando com os meus amigos da visita que tive. Eles riram de mim e falaram que eu estava bêbado, que aquilo não existia e que era coisa da minha mente. Ficamos algum tempo ali até que decidi ir embora. Foi quando eu estava indo para casa com a bicicleta do meu pai que vi aquele mesmo bêbado que tinha visto na noite da festa. Meu coração gelou e senti uma sensação ruim. Ele se aproximou de mim e olhou bem nos meus olhos e disse: "Você falou que iria me dar uma surra. Então fui na sua casa e você se escondeu como um covarde. Só não te cobrei como deveria pelo respeito que tenho pelo seu tio, que diferente de você, foi um grande homem." Depois daquelas palavras ele se virou e foi embora. Após isso, nunca mais vi aquele sujeito pela região.